Olá pessoal, então a ideia agora dessa apresentação é estar falando um pouco sobre a nossa DLL de alto nível, né? A BEMA FI32 DLL, conhecida aí por muitos desenvolvedores, um facilitador aí na integração com as impressoras fiscais e também agora na geração da nota fiscal paulista, né? A respeito da portaria CAT 52 do estado de São Paulo. Então, quem trabalha com software em São Paulo conhece muito bem, né, isso que eu estou falando, da CAT 52 e também do ato COTEP 1704, que é referente às impressoras térmicas. Então a ideia é falar sobre a DLL, né, para quem não conhece, quem está trabalhando com ela agora, o que é a DLL, né? Vamos explorar também a BEMA FI32, principalmente no assunto da nota fiscal paulista. Vamos trabalhar com impressora térmica, então eu vou estar demonstrando todo esse passo a passo aí da geração, configuração de arquivo INI para gerar automático, também fazer os testes de download da memória, da geração a partir da MFD da impressora, tudo isso usando até uma impressora térmica modelo MP3000 THFI, ok? E também vamos fazer alguns testes com o emulador da impressora fiscal, disponível no site, que é possível fazer os testes, inclusive, da geração da nota fiscal paulista usando o emulador, né? Você já se preparando com testes usando o emulador para depois disponibilizar na aplicação, ok? Então, a DLL nada mais é que uma biblioteca de funções de alto nível, né, que encapsulam os comandos de operações do ECF. Então a ideia aqui, voltando um pouquinho no tempo, a primeira DLL que a Bematec desenvolveu, ela possuía funções, né, mas não eram funções de alto nível. Como assim? Eram funções que você tinha que conhecer o comando, a sequência de comandos para realizar uma determinada operação. Então, por exemplo, para você abrir um cupom, você tinha que conhecer o comando. Para fazer uma venda de item, você tinha que passar lá o 09, pipe, né, separar os parâmetros por pipe. Você montava esse comando e chamava uma função para transmitir esse comando para a impressora. Não era considerado alto nível, por quê? Porque você tinha que conhecer o comando. E às vezes levava tempo até para você desenvolver, porque você tinha que estar programando até com o manual da impressora ao lado, para poder conhecer o comando, saber o que você iria implementar e chamar as funções para poder fazer esse acesso. Aí você tinha função para abrir porta, você tinha função para enviar o comando, para fechar a porta, para ler o retorno da impressora e fazer tratamento desse retorno, tá? E com o tempo nós evoluímos a DLL, nós criamos a DLL de alto nível, a BMFI, que fez com que os comandos ficassem mais fáceis de acessar, em forma de funções. Então, por exemplo, o comando ESC00, que é o comando para abrir o cupom fiscal, na DLL de alto nível você utiliza através da função Bematec _FI abre cupom, passando parâmetros lá de CPF e tudo mais. Quer dizer, o próprio comando se transformou em um nome de função na DLL, facilitando ainda mais o entendimento e agilizando ali no processo de desenvolver a aplicação, tá? Então a ideia foi exatamente assim, encapsular os comandos transformando eles em alto nível para que você tenha uma velocidade maior na programação e entendimento maior na programação também. Então você tem lá o abre cupom, você tem o vende item, né, Bematec _FI vende item com os parâmetros. Existem tratamento de parâmetros também na DLL, ou seja, voltando um pouco atrás, né, na DLL antiga, vocês tinham lá, por exemplo, os parâmetros da função de venda de item, e nesse parâmetro você tinha que passar exatamente o tamanho exato, né, do parâmetro, ou seja, o código com 13 caracteres, a descrição do item com 29. Aqui existe um tratamento especial. A própria DLL preenche o parâmetro para enviar para a impressora automaticamente para você, tá? É lógico que existe o tratamento, né? Você não pode ultrapassar esse parâmetro, até porque a própria DLL te retorna um status na função dizendo que um determinado parâmetro ultrapassou o seu limite. Então,
tratando isso, você também consegue criar as suas rotinas, né? Visualizar o que está acontecendo antes até de realizar a operação propriamente dita na impressora. Tá? E, além da DLL, existe um arquivo de configuração chamado bemafi32.ini. Esse arquivo de configuração possui várias chaves que preparam a DLL para uma operação, digamos assim, uma operação melhor com ECF, até porque nós temos matriciais, impressoras matriciais, nós temos impressoras térmicas, nós temos impressoras do convênio 156 ainda, né, MP20, MP40 em alguns clientes. Então, através do INI eu consigo dizer para a DLL que impressora eu estou usando, que tipo de tratamento eu quero que ela faça para melhor, né, se adaptar à impressora que está ali conectada. Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo INI, eu vou explicar algumas chaves que existem nele, algumas chaves importantes e principalmente as chaves de geração dos arquivos da Nota Fiscal Paulista, que também tem que ter uma atenção especial na hora de preencher essas chaves, tanto para a matricial quanto para a impressora térmica. Ok? Então tem um linkzinho aqui dela, vou dar um clique para vocês poderem visualizar. Bom, essa seção sistema, que é a seção que inicia o arquivo, existem várias chaves já conhecidas de vocês. Então, chave porta, ali tem um exemplo de porta com 1, porque eu vou estar usando a impressora nessa porta. Mas o arquivo de configuração, quando você baixa o pacote da DLL no site, ele vem com a porta com o valor default. A palavra default vem escrito nessa chave ali. O que significa isso? A DLL, quando você starta a aplicação, ela vai verificar, quando encontra, na verdade, essa chave default, ela vai verificar em que porta a impressora está conectada. Então ela vai mandar um comando de status internamente para todas as portas seriais que você tiver disponível no micro. E onde a impressora responder, ela automaticamente vem ali e configura a porta. Então se a tua impressora estiver na COM2, ela vem ali e coloca a COM2 e a partir daí starta as outras funções da DLL, sempre direcionando a comunicação para essa porta. Então é interessante porque se você vai distribuir esse arquivo de ajuda, aliás, esse arquivo INI no pacote de instalação do teu software, né, para um cliente, é interessante você usar essa palavra default, porque lá no momento que a tua aplicação fizer a primeira comunicação com a impressora, a própria DLL já identifica onde a impressora está e já coloca o valor da porta exatamente naquela chave. Tá? Aí nós temos a chave PEF, que é o local onde são gravados o arquivo delog, os arquivos retorno TXT e status TXT. Tá? Então você configura essa chave ali, um caminho para que sejam gravados esses arquivos. A chave status, a chave retorno igual a 0, elas estão desabilitadas. Aqui significa o seguinte: se você quer gerar um arquivo de status TXT com o status da impressora, com aquele ACK, ST1 e ST2 em arquivo texto. Então você vem ali e habilita. E o retorno igual a 0, mesma coisa. Se você quer que a DLL crie para você um arquivo de retorno, um arquivo texto, retorno TXT, tá? Com os retornos de informação da impressora. Então, muitas linguagens aí, a gente percebeu que tem dificuldades de trabalhar com variáveis por referência, passagem, né, de parâmetros tal, em funções. E aí, observando isso, nós criamos essas chaves aqui para que o status ou o retorno venha em forma de arquivo e a aplicação possa ler o conteúdo desse arquivo e tratar esse conteúdo. Tá? Então a ideia dessas duas chaves aí. Aí existem várias outras chaves ali. O log, por exemplo, igual a 1, log diário igual a 1. Essa aqui nós implementamos para poder facilitar na análise de erros que possam acontecer com o uso da DLL. Digamos, alguma função que não foi executada corretamente, né? Então facilita muito, inclusive, o nosso suporte para poder entender o passo a passo que a aplicação fez, as chamadas de funções, tudo é logado. Então qualquer função que você chame na DLL é gerado um arquivo de log, essa função é logada, tá? Os retornos da impressora também são logados ali e a gente consegue analisar de uma forma mais precisa o que está acontecendo com a impressora. Então log igual a 1 e log diário igual a 1 vai gerar um arquivo para você de log com as chamadas das funções que você está executando na aplicação. Ok? Tem uma outra chave ali interessante que é a chave do emulador.
Então é possível você usar o emulador sem a necessidade de cabo serial. Tá? De que forma? A DLL ela cria uma porta virtual e faz a comunicação com o emulador. Para isso eu preciso alterar uma chave chamada EMU-MFD. Aqui ela está desabilitada porque o primeiro teste que nós vamos fazer na sequência vai ser com a impressora fiscal, mas depois eu vou mostrar para vocês aqui a configuração dessa chave, mudando ela para 1 e usando o emulador. Ou seja, eu não preciso do cabo serial para isso. Só tem um detalhe, que para trabalhar nos testes de geração da nota fiscal paulista, como o emulador é um emulador de uma impressora fiscal térmica, é necessário ter o cabo para fazer essa comunicação. Tá? Por quê? Porque esse cabo, a comunicação é feita numa velocidade diferente do padrão. Ao invés de 9.600, ela passa a 115.200. Tá? Por quê? Porque é feito o download da memória da impressora para fazer a geração da CAT em cima desse download. Tá? Então a chave EMU-MFD tem que permanecer em 0, como se você estivesse conectando com uma impressora fisicamente ali na máquina, e o cabo ligando as duas seriais. Esse cabo, a pinagem do cabo, ela é vista no arquivo de ajuda do emulador. Então lá tem o esquema dessa pinagem, o que você precisa ligar para poder fazer esses testes da nota fiscal paulista com o emulador. Ok? Aí mais aqui abaixo do arquivo, nós temos duas seções que são seções específicas para a geração da nota fiscal paulista pela DLL, automaticamente pela DLL. Então você tem ali, digamos, a chave COO. Essa chave é usada muito para impressora matricial. O que significa isso num detalhe para vocês entenderem? Essa chave indica qual é o COO, qual é o número do cupom que está atualmente na impressora matricial. Ou seja, a partir de que cupom você deseja que a DLL passe a tratar os dados para a geração da CAT 52. Então você vem ali, primeiro você identifica na impressora qual é o último COO que está ali disponível, e aí vem ali e coloca o número desse cupom, desse COO, tá? Com um tamanho de 6 caracteres. Tá? Aqui, número do aplicativo. Esse número do aplicativo nada mais é do que um identificador. Então aqui o pessoal geralmente coloca 01, 02 e tal, para ter um controle interno aqui na hora da geração. O CNPJ, a inscrição estadual e a inscrição municipal são informações da software house, tá, que você vai acrescentar. Se você não tem, por exemplo, a inscrição estadual ou municipal, você vai deixar em branco, você não precisa preencher esse campo. Tá? Razão social da software house, nome do aplicativo, versão que o aplicativo está, e linha 1 e linha 2 são opcionais, são linhas de comentário que caso você queira colocar sobre o aplicativo. Tá? Depois, na chave ECF, você tem ali a inscrição municipal, essa é a inscrição que está gravada no ECF. Se por acaso o cliente não tem, não tem problema, basta deixar em branco. E a UF, neste caso aqui, é fixa São Paulo, SP. Tá? Por quê? Porque a DLL vai identificar essa chave para poder controlar os arquivos da nota fiscal paulista. É claro que hoje está disponível apenas para o estado de São Paulo, mas, digamos, se por acaso a nota fiscal paulista ou a nota fiscal em si, nessa geração, for para os demais estados, aí internamente na DLL a gente vai controlar por estado. Então aí vem a sigla do estado que ela estiver atuando. Okay? Mas nesse primeiro momento, a sigla que você vai informar é a sigla de São Paulo. Tá? Então vamos voltar aqui. Bom, vimos então o arquivo INI, vimos as configurações, as principais chaves do arquivo INI, tá? E eu queria mostrar também para vocês um pouco sobre o arquivo de ajuda. A ideia do arquivo de ajuda é poder trazer para vocês detalhes das funções da DLL, né? O nome da função, os parâmetros que ela possui, os tipos de retorno que ela possui, a declaração das funções. Aí nós temos declaração em Delphi, declaração em Visual Basic, tem declaração em FoxPro, tá? Tem declaração em C, tudo para facilitar. Na verdade é copiar e colar na tua aplicação, né? Adaptar algumas funções que, na verdade, não são todas que estão aqui, mas é simples essa adaptação, porque geralmente o protótipo da função, a sintaxe da declaração da função é semelhante para as demais. Então a ideia é poder auxiliar
o desenvolvimento, facilitar, né, dar agilidade na hora que você estiver programando para a impressora. Então vamos tentar dar uma olhadinha rápida aqui nesse arquivo de ajuda. Nesse primeiro momento aqui, a gente tem as impressoras fiscais da Bematec, né? Então a nova impressora MP4000 THFI, que numa outra apresentação a gente vai estar detalhando as suas características, né? Mas esse é o start do arquivo de ajuda. Então nós temos aqui algumas seções desse arquivo de ajuda falando sobre a configuração da DLL, ou seja, aquilo que eu comentei com vocês a respeito do arquivo INI, do bmaf32.ini, tem detalhes aqui do que cada chave faz, né? Cada chave, a configuração de cada chave. Aí tem aqui a declaração da DLL, então lá em Visual Basic, em Delphi, em Fox Pro, em C Sharp, inclusive tem declaração em Java, né? Nós temos disponível um componente em Java, um pacote em Java para fazer a comunicação com a DLL, então está tudo aqui. Tá? Aí nós temos também um histórico de versões, que é interessante também dar uma conhecida, né? Para ver o que foi evoluído na DLL, né? Versão por versão, o que foi feito para poder disponibilizar uma nova versão no campo, né? E aí aqui as funções da DLL. Então vamos só abrir um tópico para vocês conhecerem rapidinho. Eu tenho aqui funções referentes ao cupom fiscal. Então eu tenho abre cupom, aumenta a descrição do item, unidade de medida, vende item e tal. Algumas dessas funções eu tenho disponível também para as impressoras térmicas com a sigla MFD. Então eu vou ter também um abre cupom MFD, tá? Para a impressora não só térmica, para o modelo MP25, MP50, na verdade para as impressoras do convênio 85, né, de 2001, eu tenho funções específicas para esses modelos. Tá? E aí no abre cupom, para vocês terem uma ideia do que eu estava comentando, ó, você tem parâmetro, você tem possíveis retornos da função, ou seja, o que a função vai te retornar, é o inteiro, né, que ela vai te retornar, algumas observações e exemplo. Aí tem um exemplo básico ali em Visual Basic e um exemplo em Delphi de como utilizar essa determinada função. Ok? Então o arquivo de ajuda nada mais é que um arquivo que vai te auxiliar no desenvolvimento da tua aplicação. Então você vem aqui, você conhece a função, você sabe qual é o parâmetro que você deve usar, qual é o tamanho do parâmetro que você deve usar para aquela determinada função, também auxiliando aí, ajudando na hora da implementação. Ok? E aí, voltando. Bom, como expliquei para vocês, né? A partir do momento que você configura a DLL, o arquivo INI, você passa a dizer para a DLL para que ela faça o controle automático das informações para geração da nota fiscal paulista. Então você tem matricial e tem impressora térmica, que pode ser feito via DLL, e você tem um utilitário chamado WinMFD2, também usado tanto para matricial quanto para térmica na geração dos arquivos da nota fiscal paulista. Matricial com base no arquivo RFD, que é gerado pela DLL, tá, previamente, e térmica com base no download da MFD. Aqui o interessante é que nas térmicas você consegue gerar retroativo. Você faz um download de um mês anterior e tal, de um período anterior, e gera retroativo os arquivos. Tá? Então, para a nota fiscal paulista, a DLL tem a geração automática configurando o arquivo INI que nós vimos. Ok? E na prática que eu vou demonstrar para vocês agora, nós vamos explorar essa biblioteca, ou seja, nós vamos implementar rotinas de cupom fiscal, então vocês vão ver ali a facilidade que é, né, para trabalhar com as funções, tratamentos de retorno também a gente vai fazer, principalmente para o AC, para o ST1, para o ST2, que são retornos que vêm da impressora, ou seja, da execução do comando que está na função, né, isso é interessante tratar. E também tem a geração do arquivo da nota fiscal paulista. Então, vamos lá configurar a chave, vou fazer um passo a passo com vocês e vamos visualizar o processo de criação desse arquivo. Vamos emitir o cupom, vamos fazer uma redução Z e aí durante essa redução, após a execução da redução Z, você vai ver o arquivo final gerado. Tá? Vamos trabalhar com a impressora MFD, a MP3000, e vamos usar o emulador também para poder mostrar ali a facilidade que é configurar o INI e trabalhar com algumas funções a partir dele. Ok?
Ok? Então vamos para a prática e vocês vão conhecer melhor a ferramenta nessa prática.